E a gente sabe que para muitas famílias, um diagnóstico ele é muito limitante, ele é limitador para muitas famílias, né? E a gente vê que tem muitas famílias que passam por uma especificidade muito genuína, que é importante a gente destacar, que é a questão da responsabilização dos pais no cuidado desses filhos. E tem muitos homens, pais, que se negam a exercer a paternidade num contexto de autismo, ou num contexto de TDAH, ou uma outra questão, né, de maternidade e paternidade atípica. E renunciam o dever de pai. E aí como é que fica essa questão, né, para a justiça? Porque a rotina de cuidados com filhos atípicos demanda muito, tem muitas mulheres que justamente buscam empreendedorismo porque precisam estar em casa, né? A Joyce mesmo comentou com a gente sobre a questão de uma filha, que é a Camada, precisa de um cuidado e atenção 24 horas. Então como é que fica essa questão da guarda compartilhada? Como é que a justiça ela se coloca para cobrar os direitos de um genitor, da responsabilidade dele enquanto pai, e que também tem que ter o papel da justiça ainda mais certo ali, né, de fiscalização, porque você vai dar seu filho para o genitor também cuidar. Como é que tem feito esse trabalho de fato? Então, a gente tem hoje, né, que vale em regra a guarda compartilhada, e muitas pessoas acabam achando que é a divisão igualitária do tempo da criança. E na verdade não é bem assim que funciona. Guarda compartilhada quer dizer que ambos os genitores são responsáveis pela criação e educação e manutenção das despesas dos filhos. Então é importante que todo mundo saiba que, a partir do momento que o juiz fixa uma guarda compartilhada, o genitor tem sim que exercer o seu dever de cuidado e o dever de prestar alimentos. E esse dever de cuidado, ele não exige, na verdade a lei ela não pode exigir que o genitor tenha afeto e amor pelo filho, porque é algo que a criança tem que ter voluntariamente. Mas quando isso não acontece, o dever de cuidado ele é o mínimo. E quando isso não acontece na rotina daquela criança, a gente tem ali o Instituto do Abandono Afetivo, que hoje vem sendo reconhecido pelos tribunais, em ampla maioria. A gente não tem uma jurisprudência e nenhuma corrente doutrinária pacífica, mas temos muitos julgados positivos condenando os genitores que praticaram abandono afetivo a indenizarem os seus filhos. E como que isso funciona? O filho passa a ter direito a ajuizar uma ação de abandono afetivo quando ele atinge a maioridade. No caso dos filhos atípicos, né, eles vão postular esse direito judicialmente, representados pelas suas genitoras, por seus representantes legais. Então vem se reconhecendo esse direito de indenização, e há alguns questionamentos no sentido de perguntar, nossa, mas isso gerar um valor financeiro para o que deveria ser afeto, carinho, e na verdade não é. O afeto, o carinho deveria vir simplesmente porque aquele filho existe, e muitas das vezes isso não acontece. É muito comum nos casos de crianças não atípicas, e principalmente nos casos de crianças atípicas, porque a rotina ela é exaustiva, ela requer muito cuidado, requer mais atenção, aquela mãe está sempre mais cansada, porque ela tem que se dedicar a maior parte do tempo ao seu filho, geralmente 100% do tempo, dependendo É importante que esse genitor seja responsabilizado. E como que isso vai virar rotina no mundo jurídico? Quando as mães passarem a postular, a brigar por esse direito dos filhos. Porque, infelizmente, na grande maioria, acaba passando. O pai abandonou, nunca procurou, nunca exerceu o dever de cuidado, nunca participou de nada. E aí aquela criança cresce sem a figura paterna, né? E em muitos casos acaba sendo substituída por um avô, por um tio, por alguém mais próximo da família. E lá no futuro vem as consequências, né? A rotina da mãe ela acaba ficando mais pesada, muitas mães acabam entrando no empreendedorismo porque não conseguem trabalhar 8 horas diárias, de segunda a sexta, porque a rotina dos filhos requer que ela acompanhe na terapia, que ela esteja mais presente na escola, enfim, e que ela cuide em tempo integral. Então essas mães elas acabam não tendo um vínculo de CLT, consequentemente seu poder de ganho financeiro reduz muito, né? E a condição de suprir as necessidades da criança também. Então é importante brigar tanto pelo dever de cuidado e pelo dever de prestar alimentos. E aí,
ao postular, né, uma ação de pedido de indenização por abandono afetivo, você vai brigar por uma questão por uma minoração dos danos que foram causados para o seu filho pelo abandono afetivo. Então, quando você briga por uma indenização, é para custear o tratamento psicológico que o filho que sofre abandono afetivo quase 100% das vezes necessita, é para custear as despesas que você custeou sozinha durante a vida inteira do seu filho, né, que é muito comum também. E aí a gente chama de poder educativo, né? Quanto mais ações a gente ajuizar pedindo esse tipo de indenização, mais esses pais, esses genitores, eles vão sentir na pele que essa ausência, né, dessa prestação de cuidado por parte deles vai ser punida judicialmente. Então é importante sim que as mães briguem por essa indenização, briguem por essa... É um tipo de educação, né? Para que esses pais entendam que eles são necessários e que a ausência deles causa sim danos psicológicos e materiais para essas crianças. Muito obrigada, Simone. Muito do que você falou agora, anteriormente, que foi sobre o diagnóstico da sua filha,